dia, bem-vindos ao Europlay, dia de todas as decisões para Portugal, que a partir das 5 da tarde defronta a Hungria, em Lyon. Um empate é suficiente para a passagem aos oitavos de final. Tudo sobre o Portugal-Hungria daqui a pouco no Europlay. Para já, o quadro dos jogos para esta quarta-feira. Às 17 horas arrancam os encontros do Grupo F. Em Lyon, Portugal mede então forças com a Hungria, enquanto Islândia e Áustria vão estar frente a frente no Stade de France, em Paris. Depois, às 8, entram em campo as equipas do Grupo E. A já apurada Itália defronta a Irlanda, em Lille. À mesma hora, em Nice, Suécia e Bélgica jogam também elas pelo apuramento, num jogo que pode marcar o adeus de Zlatan Ibrahimovic à seleção, caso os suecos sejam eliminados. Para já vamos então ao jogo de Portugal, mais logo diante da Hungria. A seleção nacional precisa de pelo menos um empate para ter a certeza que avança para os oitavos de final do Campeonato da Europa. E os húngaros até costumam ser bons clientes. Portugal nunca perdeu com os magiares. Em 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Com a história do seu lado, Fernando Santos não deve mexer no 11 que empatou com a Áustria. Rafael Guerreiro e André Gomes treinaram condicionados ao longo da semana, mas devem recuperar para o jogo desta tarde. Assim, Rui Patrício vai ser o guarda-redes, com Vieirinha, Rafael Guerreiro, Pepe e Ricardo Carvalho a formarem a linha defensiva. William Carvalho, que mereceu rasgados elogios na imprensa internacional, vai continuar a ser o médio mais defensivo, com João Montinho, André Gomes e Nani à sua frente. No ataque, Ricardo Quaresma e, pois claro, Cristiano Ronaldo. Um 11 para conferir a sensivelmente uma hora do início do encontro. Por agora é importante também perceber quais são os possíveis adversários de Portugal nos oitavos de final, caso a Seleção Nacional se apure, obviamente. Ora, se a Seleção Nacional se apurar no primeiro lugar do grupo, cruzar-se-á com o segundo classificado do Grupo E, que será a Suécia, a Bélgica ou a Irlanda. No caso de Portugal passar em segundo lugar, o adversário seria a Inglaterra. E, na eventualidade de Portugal terminar no terceiro lugar do Grupo F, o adversário nos oitavos seria a Croácia. Agora, no nosso habitual Inside View, Carlos Matos Rodrigues, jornalista da Sport TV, deixou-nos a sua opinião sobre o futuro de Portugal neste Euro 2016. Chegou a hora do tudo ou nada para Portugal neste jogo frente à Hungria. É certo que o empate servirá também para que Portugal passe à próxima fase, mas parece-me que este é o momento de Portugal mostrar que está neste europeu com ambição. A terceira jornada tem corrido bem, colocou de um lado do quadro, depois do sorteio para os oitavos de final, quase todos os tubarões, digamos assim, e por isso Portugal só depende de si para ficar em primeiro e para ficar do lado contrário, garantindo com isso que não encontrará qualquer das grandes seleções em nome, digamos assim, até à final da competição. Obviamente que ficando desse lado terá que depois defrontar uma Croácia ou uma Bélgica, seleções também fortes, as que praticam o melhor futebol neste europeu, mas há que dizer que tudo poderá ser mais positivo depois deste fecho da fase de grupos. Mas para isso, Portugal tem que vencer uma Hungria que me parece ser a seleção com mais fragilidades defensivas, que me tem surpreendido pelos resultados que conseguiu até agora. Acabo por admitir que não esperava que a Hungria tivesse 4 pontos e que já tivesse o apuramento garantido nesta fase da competição. Quanto à seleção portuguesa, espero mais algumas alterações. Se fosse eu a mexer, provavelmente voltaria a colocar Danilo na equipa, retirando uma vez mais William Carvalho, que não me convenceu no segundo jogo. João Moutinho também não me parece estar a viver o melhor momento de forma e por isso provavelmente também o tiraria do 11 inicial para este terceiro desafio e provavelmente numa das alas lançaria Rafa, que me parece já merecer minutos nesta seleção de Fernando Santos. Acho que Portugal vai vencer, estou amplamente confiante quanto a isso e acho que vai vencer por mais do que um golo de diferença, até para garantir uma vantagem sobre a Islândia em caso de vitória dos islandeses sobre a Áustria e com isso garantir desde logo o primeiro lugar do grupo e essa vantagem de ficar do lado mais positivo do quadro para o que falta jogar deste europeu a partir dos oitavos de final. Já sabe, Portugal-Hungria às 17 horas, à mesma hora Islândia-Áustria, no Grupo F. Tempo agora para espreitarmos os encontros de ontem que marcaram as decisões no Grupo C e D do Campeonato da Europa.
No grupo C, a Alemanha fez jus ao papel de favorita e bateu a Irlanda do Norte por 1-0. E Mário Gomes foi a figura, titular pela primeira vez neste Campeonato da Europa, marcou o golo que valeu os 3 pontos aos alemães. E é caso para dizer que com Mário Gomes em campo e a marcar, a Alemanha fica sempre com os 3 pontos. Que o diga Portugal, que perdeu por 1-0 em 2012, com um golo do avançado do Besiktas. No outro jogo deste grupo, a Polónia também garantiu a passagem aos oitavos de final. Ao bater a Ucrânia por 1-0, os polacos fizeram história. Foi a primeira vez que se apuraram para uma fase a eliminar de um campeonato da Europa. Sabia que a última vez que os polacos se tinham apurado para uma fase a eliminar de uma grande competição, no caso mundial, foi há 30 anos, no México? Nos jogos do Grupo D, a Espanha permitiu a reviravolta e perdeu por 2-1 com a Croácia. Foi a primeira vez que a Espanha permitiu uma reviravolta numa fase final de um campeonato da Europa. Até ontem, nunca tinha perdido, depois de ter estado em vantagem. E sabe há quantos anos é que a campeã da Europa não perdia em europeus? Nós dizemos-lhe, há 12. Foi no Euro 2004, diante de Portugal. Curiosamente, também na última jornada da fase de grupos. Por fim, o triunfo da Turquia sobre a República Checa. Um resultado que selou a pior prestação de sempre de uma seleção checa num campeonato da Europa. Apenas 1 ponto e o último lugar do grupo. Já os turcos igualaram a sua maior vitória de sempre em europeus. Ora, com os jogos de ontem, várias seleções confirmaram desde já a qualificação para os oitavos de final e há já 2 emparelhamentos para essa fase. A Suíça vai defrontar a Polónia nos oitavos e haverá igualmente uma reedição da final de há 4 anos entre a Itália e a Espanha. Para além destas 4 nações, França, País de Gales, Inglaterra, Eslováquia, Alemanha, Irlanda do Norte, Croácia e Hungria também já estão na próxima fase do Euro 2016. Está esclarecido? Então que tal irmos ao nosso jogo das probabilidades? Como sabe, nas contas feitas pelo 00 apontamos sempre aos mais e menos favoritos em cada jogo do Euro 2016. Hoje começamos pelo grupo F, o de Portugal, para lhe dizer que no embate entre a Seleção Nacional e a Hungria, o favoritismo pende claramente para o lado português. 69% de probabilidade de triunfo, contra apenas 10% dos húngaros. No Islândia-Áustria, vantagem para os austríacos, que recolhem 46% de favoritismo. Os islandeses, que até estão em melhor posição, ficam com 25%. Do grupo F recuamos para o E, cujos jogos são mais tarde, às 8 da noite. A Itália, já qualificada, fica com 40% do seu lado no duelo com a Irlanda, que ainda assim consegue recolher 30% de hipóteses de vitória. Quanto ao Suécia-Bélgica, os Diabos Vermelhos somam 53% de favoritismo, contra 20% dos suecos, que, como disse, podem ver Ibrahimovic pela última vez ao serviço da seleção. O carismático avançado de 34 anos anunciou no dia de ontem que o último jogo da Suécia neste Campeonato da Europa será igualmente o seu último jogo pela seleção nacional. Ora, caso os suecos não vençam esta noite, a despedida de Ibra será já hoje. Por isso, guardamos o cromo de Ibrahimovic para outra altura. É impossível não gostar deles, quando até os alemães gostam. A Irlanda do Norte não é seguramente uma das favoritas a ganhar o europeu. Já os seus adeptos são os principais candidatos. Estão claramente on fire nos estádios franceses. Boa disposição é o que se espera mais logo, com Portugal a carimbar a passagem aos oitavos de final do Euro 2016. Até amanhã.